Confesso aos irmãos que toda vez que eu venho aqui, o Senhor me lembra. Toda vez que eu venho aqui, eu sou renovado com a esperança de que o Senhor não muda de assunto. Nós tivemos aqui há mais ou menos uns 3 a 4 meses atrás, na Conferência dos Fortes, e foi um tempo tão precioso. Tão precioso. E de lá para cá, irmãos, pela bondade do Senhor, eu já fui tão abençoado e tão presenteado com tantas coisas. E da última vez que eu fui presenteado, há 90 dias atrás, eu fui presenteado pelo Senhor por um sequestro. Fui sequestrado lá em Belo Horizonte. Os fortes aqui já ouviram meu testemunho, os 4 últimos anos, só a graça do Eterno. E aí 90 dias atrás o Senhor falou: meu filho, eu tenho mais coisas para fazer na sua vida. E aí me lembro que um dia, saindo para trabalhar, fui assaltado, pensei que era um assalto. De repente entraram 3 bandidos, ficaram 1 hora comigo, me bateram, quebraram os meus dentes. Já não sou bonito, ainda mais com um dente quebrado, né, irmão? Quebraram os meus dentes, meu rosto ficou inchado. Levaram, a princípio, tudo aquilo que eu precisava para produzir, para trabalhar. O carro, levaram todos os meus equipamentos de trabalho, computador. Levaram a minha aliança, que eu tinha feito 19 anos de casado. Levaram o meu relógio. Enfim, irmãos, me jogaram, antes de me tirar do carro, um disse assim: encosta que nós vamos matar ele. E por um momento, irmãos, a vida passou na minha mente. E eu fiquei pensando, tudo que eu já fiz, embora há pouca idade, 42 anos. E eu fiquei pensando: Senhor, será que eu vou morrer assim? É assim que eu vou terminar os meus dias? Mas aí, irmãos, o Senhor usou a vida do terceiro bandido. Falou assim: não, solta ele. E aí esses homens, depois de quase 1 hora, me jogaram para fora do carro. E o sentimento que eu tive quando eu fui jogado daquele carro é que o Senhor estava me vomitando da baleia, dizendo para mim: não adianta, esse lugar é Nínive. Não adianta, rapaz, você pode querer correr para Tarsas, eu te chamei para Nínive. E depois de um tempo eu fui estudar um pouquinho a história e descobri que a distância de Nínive para Tarsas era quase 4.500 quilômetros. E naquela época de Jonas, o caminho de navio era quase 1 ano de caminhada por navio. Ou seja, o Senhor foi dando corda para Jonas. Você não quer ir para Nínive, não? Tá bom, segue a sua vida. Mas, irmãos, quando o Senhor chama, pode demorar o tempo que for, Ele sempre vai mandar o peixe te trazer de volta. A minha mensagem aqui hoje não é sobre Jonas. Minha mensagem aqui é outro texto. Mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo aqui ao coração de algumas pessoas: ei, seu lugar não é em Tarsas. Seu lugar é fazer aquilo que Jesus pediu você para fazer. E tinha um detalhe, queridos, que eu não contei. 3 dias antes de tudo acontecer, eu acordei com o sentimento que eu ia morrer. Nunca senti isso na minha vida. Não sei explicar que sentimento é esse, mas é um sentimento de impotência. E eu disse para minha esposa: parece que, sei lá, parece que vou morrer. Ela foi dormir, irmãos.
Eu não tenho muita coisa não, mas a única coisa que eu tenho tentado deixar para os meninos é um seguro de vida. Minha esposa foi dormir, eu entrei lá no banco para ver se o boleto estava pago. Diante de Deus. Fui lá, irmãos, meia-noite, está pago. 3 dias depois, irmãos, eu passo por esse sequestro. Cheguei em casa, todo quebrado, me sentindo o pior dos homens. No outro dia, o Senhor me levanta às 5 horas da manhã para orar. E o Senhor começou a trazer meu coração: por que você está assim? Por que você está sentindo o pior dos homens? Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida a gente quer medir o sucesso, o amor de Deus quando tudo está bem. A gente se sente amado quando a gente recebe presentes. A gente se sente amado quando a mesa está cheia. A gente se sente amado quando tudo está de acordo com os nossos planos e projetos. Ai, irmãos, mas quando a gente olha para a história, e a história diz muito para nós, como por exemplo, no livro de Isaías vai contar a história no capítulo 1, que Deus disse através do profeta Isaías: assim diz o Senhor, se vocês fechassem a porta do templo de vocês e calassem a boca, vocês iriam fazer um favor para Deus, porque Deus não suporta mais a cantoria vazia de vocês. Era uma denúncia, porque o povo de Israel pensava que o fato de estar tudo bem era uma evidência que Deus estava com eles, mas Deus não suportava, porque a igreja daquela época tinha deixado de fazer aquilo que o Senhor pediu para fazer, como cuidar da viúva e do órfão. Ou seja, muitas vezes nós medimos a bênção de Deus de acordo com a nossa perspectiva humana. E nesse dia, eu me sentindo o pior dos homens, o Senhor me desafiou, dizendo: escreve aí o que os ladrões levaram. E eu comecei a escrever. Levou o carro, levou o meu computador, material da empresa, levou aliança, levou o relógio, que era uma lembrança da minha falecida mãe. E eu fui anotando tudo, irmãos, e me sentindo o pior dos homens. E aí, quando eu terminei de escrever, o Senhor começou a ressignificar o caos da minha vida, dizendo o seguinte: meu filho, eles levaram o carro. Para que serve o carro? O carro serve para a gente levar de um destino para o outro, sim ou não? O Senhor começou a dizer para mim: eu sou o seu destino. O seu destino está nas minhas mãos. O que mais, meu filho, que eles levaram? Ah, Senhor, levaram meu computador. Levou meu sustento. Eu sou aquele que te sustenta. Que mais? Ah, levou minha aliança, Senhor. Não, eles levaram o anel, mas eu sou aquele que restaura o seu casamento todos os dias. Eles levaram meu relógio, Jesus. Não, eu sou o Senhor do tempo e eu quero todo o seu tempo para mim. Irmãos, como é bom sentir o amor de Deus em meio ao caos. Tiago diz assim: tendes por motivo de grande alegria o passardes por o quê? Tribulações. Talvez seja o grande problema, irmãos, que a gente não consegue enxergar tribulação como amor de Deus para nós. Pelo contrário, a gente vai falar: rapaz, o que eu fiz? Não é possível. Será que eu preguei chiclete na cruz? Será que eu cortei cebolinha na tábua de Moisés? Não é possível. O que eu fiz? Só luta. Não, gente. O Senhor nos lembra que esse mundo não é o mundo que Ele criou para que nós vivêssemos eternamente nele, irmãos. Aqui não é o resumo de toda a nossa existência. Por isso que o alerta para nós é: não ameis o mundo.
Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nosso grande desafio, querido, é olhar com os olhos da eternidade. E no final, quando eu tive esse presente de Deus, eu descobri que o que os ladrões levaram é muito pouco, se comparado àquilo que o Senhor chamou para nós desfrutarmos. Sabe por quê, queridos? Parece, quando você pega um recorte de algumas falas que eu falo, parece que eu não creio que Deus pode prosperar alguém. Dá a entender que eu não creio que Deus pode abençoar alguém. Oh, queridos, se eu acreditasse nisso, eu tinha que rasgar a Bíblia. Mas o ponto é, queridos, que o Senhor quer resgatar em nós firmes fundamentos. Ou seja, o cristão que entendeu o reino de Deus, ele querer resumir toda a sua vida em pequenas coisas, como carro, como casa, como experiências, é reduzir demais o reino de Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Um crente verdadeiro, ele é tão audacioso, ele é tão, como é que eu posso dizer assim, ele deseja tanto, ele é tão, não sei se essa palavra é cobiçoso, não posso nem dizer isso, mas ele deseja tanto o Senhor, que essas coisas são muito pequenas se comparados à eternidade, irmãos. A Bíblia diz, querido, que nós temos o Pai da eternidade. Por isso, querido, que eu fico muito triste quando eu ouço testemunhos do tipo: antes de eu conhecer Jesus, eu era quebrado, e agora que eu encontrei Jesus, agora eu tenho uma empresa com 100 funcionários, faturo 5 milhões por mês. O Evangelho é isso? O Evangelho se resume a isso? Se a nossa vida consiste somente nas coisas dessa terra, então nós somos os homens mais miseráveis dessa terra, irmãos. E eu não tenho mais amor à minha reputação, irmãos. Tudo que o Senhor permitiu eu viver aos 4, 5 anos atrás foi para revelar coisas que estavam escondidas no meu coração. Durante muitos anos, eu trabalhei no mercado que se chama mercado gospel. E depois que eu trabalhei nesse mercado, eu disse: nunca mais eu vou entrar nesse tal do mercado gospel. Porque eu descobri que o mercado gospel não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. A maioria das canções, artistas que a gente canta, eu frequentei a cozinha deles. E eu disse: eu não quero. E por muito tempo eu me coloquei numa plataforma de super espiritual. Eu não me vendi. Queridos, o Senhor falou assim: tá bom, deixa eu te mostrar o que está guardado no seu coração. E nos últimos 4 anos, irmãos, eu cismei que eu queria ir para Tarsis. E deixei de fazer aquilo que Jesus pediu para fazer. E só deu ruim, irmãos. Só deu ruim. E não tenho vergonha de dizer, vocês estão aqui perante um homem que aos olhos da sociedade está quebrado. Eu tomei decisões na minha vida nos últimos 4 anos que coloquei a minha família em risco. Perdi milhões por o simples fato de querer ir para Tarsis, quando o Senhor tinha me chamado para ir para Nínive. E eu paguei e ainda estou pagando uma alta dívida por desobedecer
aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Normalmente, quando alguém dá um testemunho, ele conta o caos, depois conta a bênção e fecha com chave de ouro, né? Não, irmãos. Eu não tenho problema em dizer que eu enganei minha esposa. No final do ano de 2022, eu procurei a liderança da minha igreja. Eu cuidava da liderança da igreja. Era líder de todo o ministério de louvor. Uma igreja pujante como Ágape. Eu cheguei, juntamente com o pastor, falei: pastor, tomei essa decisão. Fiz investimentos, escondi da minha esposa. Aconteceu isso. Ele olhou nos meus olhos e começou a chorar. Ele disse assim: Mário, talvez foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida. E ele disse para mim: Mário, você, desculpa a expressão, irmãos, mas você foi um merda. E ele é meu amigo pessoal. Ele disse assim: você foi um merda. Você não deveria ter feito o que você fez. Você não só traiu a sua esposa, você traiu a mim, você traiu essa igreja que te ama. Mas saiba de uma coisa: nós não vamos te deixar. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar da sua casa. E aonde nós estivermos, nós vamos cuidar de você. Saí do conselho da igreja, irmãos. Ano de 2022 para 2023 foi um ano muito desafiador. Fiquei 10 meses sem encostar num violão, irmãos. Só num processo de ser quebrado pelo Senhor. Convites vinham por todos os lugares do Brasil. E eu agradeci, eu disse: eu estou num processo de tratamento. Chegava na igreja, sentava no banco, as pessoas: por que você não está ministrando? Fiquei 10 meses, irmãos, sem encostar na minha esposa. E no ano de janeiro de 2023, tem 1 ano e 8 meses. O Senhor começou uma obra profunda. Primeiro, para me mostrar que eu me achava espiritual, mas eu amava tanto esse mundo quanto os artistas gospel que eu julgava. E o Senhor começou a trazer luz sobre o meu coração. E aqui eu vou entrar na pregação agora, amém? Vou falar sobre Naamã. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 5. Eu vou tentar resumir porque Naamã, a Bíblia diz que ele era um general de guerra. Um homem respeitado. A Bíblia diz que esse homem era um herói de guerra. Eu conheci um herói de guerra nos Estados Unidos. E eu sei o que uma nação dá respeito a um herói de guerra nos Estados Unidos. Ele me mostrou a Purple Heart, que é a maior condecoração que um soldado, um herói de guerra recebe nos Estados Unidos. Ele me mostrou foto com o presidente dos Estados Unidos. Eles levaram esse homem para Normandia. Esse homem, se ele for precisar de comprar uma casa nos Estados Unidos, o governo dá todo incentivo. Os filhos estudam, tem todo um incentivo diferenciado, porque eles reconhecem o que é um herói de guerra. Eu imagino que Naamã era semelhante a esse homem, herói de guerra. Porém, a Bíblia diz que tem um porém. Ele era leproso. Muitas vezes assim é a nossa vida, irmãos. As pessoas olham para nós, falam: rapaz, isso aí é bênção, isso aí é guerreiro, esse é um gigante, esse não. Essa aí, porém, irmãos, toda vez que a gente lê na Bíblia, porém, é um alerta para nós. Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor vai falar para a igreja de Éfeso, diz assim: porém, deixastes o primeiro
Esse porém, irmãos, quer nos alertar. Esse porém quer nos mostrar que a vida cristã não se resume em ser salvo e ir para o céu. Esse porém mostra em nós coisas que constantemente o Senhor quer ir trabalhando em nós. Porém, ele era leproso. E a Bíblia diz então que esse homem, por conta da sua lepra, ele já não podia desfrutar de tudo que um dia ele desfrutou. Abra sua Bíblia comigo, queridos. Vocês não acreditarem no que eu só estou falando é verdade, vamos ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. Rapaz, essa igreja aqui está pentecostal, viu? Louvado seja Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, com letra minúscula, e de muito conceito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativos uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga suas vestes, rei? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou-se e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abaná e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi embora com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse pedido o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disseste: lave e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou-se o homem de Deus, voltou-se ao homem de Deus, ele e toda a sua
comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite esses presentes do teu servo. Porém, Eliseu lhes disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Insistiu ainda com ele que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisso perdoe-me o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar à casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, servo de Eliseu, que a Bíblia diz também que era um homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da tua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi, e em alcance de Naamã, Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou e perguntou: vai bem? Ele respondeu: tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis aqui, agora mesmo, vieram a mim 2 homens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos. Instou com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre os 2 moços, os quais o levaram diante dele. Tendo chegado ao outeiro, tomou-os das mãos dos homens e depositou em casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor Eliseu. Perguntou Eliseu: de onde você vem? Geazi. Respondeu ele: teu servo não foi em parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso como a neve. Irmãos, essa palavra, ela parece ser uma palavra muito dura, mas a perspectiva que eu quero trazer para vocês aqui não é uma palavra de dureza, é uma palavra de esperança. Naamã, que era um homem completamente aprovado, um homem que era completamente respeitado, um herói de guerra, num dado momento da sua vida, ele se viu em fragilidades, ele se viu num momento incurável. E muitas vezes, queridos, a dor, ela é pedagógica na nossa vida. A dor nos coloca no lugar da vulnerabilidade. E é tão interessante, querido, porque quando nós estamos vulneráveis, nós nos tornamos humildes. E a gente começa a querer ouvir até pessoas que há um tempo atrás a gente nem considerava ouvir. E a Bíblia vai dizer que esse homem então ouviu
a escrava, serva, que ele tinha tomado do meio do povo judeu. Agora, é tão interessante, porque essa menina, assim como eu comentei ontem de Daniel, ela que foi arrancada do meio dos seus pais, ela que foi arrancada e tirada a sua essência, a sua identidade, essa menina poderia muito bem olhar para Naamã e dizer: agora a minha vitória vai ter sabor de mel, você vai morrer comido de bicho. Você me tirou do meio do meu povo, eu tenho um Deus que eu estou orando e Ele vai fazer justiça. Conheço muita teologia assim, irmãos. E essa menina, queridos, vai ensinar que por mais que eles tiraram ela do meio do seu povo, não tiraram do coração dela a lei e o amor a Deus. Aquela menina então olha para o seu algoz, aquele que o arrancou dos seus pais, e decide não olhar com um olhar de dor, e olhou para aquele homem com um olhar de piedade e esperança. Através de uma menina que tinha tudo para ser a improvável, Deus muda a história do herói de guerra no meio das suas mazelas e angústias. Na verdade, irmãos, a heroína de guerra aqui não era Naamã, foi aquela refugiada, aquela menina que não tinha voz, aquela menina que não tinha identidade, aquela menina que a Bíblia nem diz o nome dela, irmãos. Mas a história vai dizer que essa menina olhou para aquele homem leproso e disse: na minha terra tem profeta que pode mudar a história desse homem. A beleza de um cristão, queridos, é quando ele tem a razão na mão e ele não usa da sua razão. Pelo contrário, a hora mais perigosa para um cristão é quando ele acha que está com a razão. Porque quando a gente está com a razão, a gente entra na frente da cruz e não deixa que o Evangelho nos leve a esse lugar. Não, irmãos. Ela olhou para Naamã. Naamã, você me tirou dos meus pais, mas você não tirou do Pai eterno. Vá lá na terra. Vai lá na terra que você vai conhecer que tem um Deus. A Bíblia diz então que esse homem vai, irmãos, com toda a sua pompa, seus cavalos, cavaleiros, com toda a sua pujança militar, para na frente da casa do rei, e o rei então se desespera, porque o rei, embora rei, ele não conhecia o Deus, ele reinava no poder da força do seu braço. E é tão interessante porque quando chega uma demanda para o rei, aonde ele não consegue resolver na força da política, na força do poder bélico, na força das suas influências, esse rei então se desespera. Muitas vezes nós somos como esse rei também. Pensamos que a gente só consegue resolver as coisas na esfera da influência. Não, rapaz, deixa comigo, eu tenho um network. Eu vou ligar para o fulano, que liga para o fulano, está resolvido. Mas muitas vezes, querido, o Senhor quer mostrar para nós que as coisas não resolvem na força do braço do homem, e nem na influência. Não adianta, irmãos. Não adianta. Quando eles me sequestraram, eu tenho uns contatinhos bons lá em Belo Horizonte. E um dos meus amigos lá em Belo Horizonte, ele é um cara conhecidíssimo no Brasil todo, um penalista chamado Dr. Rogério Greco. O livro desse homem é adotado em todas as faculdades de direito do Brasil. Ele era da nossa igreja. Eu falei: rapaz, eu vou ligar para o homem vai mandar o BOPE aqui, eles vão vasculhar esse Belo Horizonte todo, eles vão pegar tudo de volta. E o Senhor fala assim: você vai ficar quieto, você não vai ligar, porque eu estou fazendo um processo na sua vida.
Não adianta, irmãos, quando o Senhor está trabalhando na vida do homem, não queira dar mãozinha para Deus. Não queira dar mãozinha para Deus. Esse homem se viu numa situação de incompetência. Um rei poderoso, que tinha a palavra final, não conseguiu resolver. Pelo contrário, ele se sentiu inútil. E no meio da inutilidade, ele rasga suas vestes em desespero. Quantas vezes a gente é assim, né? A gente se desespera porque a gente não tem a resposta final. A gente desespera porque a gente não tem a resolução das coisas. Mas louvado seja Deus, irmãos, que a história vai dizer que as coisas não terminam com a incompetência de uma autoridade, de um rei. Mas a história vai dizer que mesmo o rei sendo incompetente, tinha homem de Deus ali, irmãos. Ou seja, isso nos ensina que nós precisamos de ter uma fé mútua que vai andar com os homens de Deus. Eliseu então manda um WhatsApp, né? Versão contextualizada, contemporânea. O que está pegando? Fiquei sabendo que sua roupa rasgou. O que aconteceu? Não. Manda esse homem para cá. Rei, essas coisas não se resolvem na força do braço. Você não entende dessas coisas. Naamã então vai, irmãos. Chega com toda a sua pompa. E aí o mais legal é que a Bíblia diz que Eliseu estava na presença de... Irmãos, é lindo. É lindo. Lá em Belo Horizonte, a nossa igreja é nova, tem 4 anos, mas está crescendo muito rápido. E tem, de vez em quando, vai um jogador de futebol lá. E é tão legal, porque nós criamos um hábito, uma cultura, de que jogador de futebol e faxineiro para nós não muda nada, irmãos. Ele entra mudo, sai calado, ninguém tira foto com ele. Quando eu olho assim, ó, o meu lado atleticano, né, que é noba, eu olho assim e falo, se ele soubesse quem eu sou, um quebrado. Mas sabe o que eu aprendo aqui com Eliseu, irmãos? Que a Bíblia diz que Eliseu estava na presença de Deus. E quando Naamã chega, um homem que a cidade parava para ele chegar, a Bíblia diz que ele nem foi receber Naamã, porque ele ensina para nós o seguinte: eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. Como que eu vou deixar a presença de Deus para receber um homem qualquer? Por isso que eu gosto muito quando questionaram Billy Graham, na época dos anos 70, onde ele aconselhava muitos presidentes dos Estados Unidos. Chegaram para ele, um repórter perguntou: você pretende um dia se tornar presidente dos Estados Unidos? Ele falou: jamais eu vou rebaixar meu cargo. Jamais eu vou rebaixar meu cargo. Eu sou embaixador do reino. Você acha que eu vou rebaixar meu cargo para ser presidente dos Estados Unidos? É muito pequeno, irmãos. Por isso, quando nós enxergamos as coisas eternas, as coisas desse mundo, irmãos, elas são muito poucas. Por isso que quando eu olho para as coisas que os sequestradores, os ladrões levaram, eu falei: gente, eles levaram muito pouco. Eles não levaram a esperança, a fé, o amor, a comunhão. Então Eliseu manda recado para o grande Naamã: manda esse homem entrar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, acostumado com protocolos, com uma liturgia, um homem, embora leproso, mas ainda o seu coração
era totalmente vaidoso, prepotente, cheio de si. Esse homem então não cede aos seus orgulhos, à sua estrutura moral, e prefere continuar com a sua lepra do que simplesmente obedecer um pedido simples de um profeta, entrar num pântano como o Jordão. Ei, queridos, quantas vezes o Senhor está querendo quebrar a gente? Dizer, meu filho, só obedece. A gente quer justificar. Não, eu não faço isso porque isso, porque daquilo outro. Querido, só obedece. A bênção de Deus, ela mora na obediência. Não tem como Deus abençoar um homem que é desobediente à voz do Senhor. Se o Senhor falou para mim e para você algo e você não obedece, não tem jeito, irmãos. A maior adoração que nós temos na Bíblia é expressada na obediência. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ou seja, a todo tempo Jesus ensinou que Ele estava ali para obedecer o Pai. E a gente quer justificar o porquê que a gente não obedece. Não, irmãos. Aquele homem então foi coagido pelos seus servos, dizendo, ei, baixa a bola, rapaz. Deixa eu te lembrar, você é um leproso. Se esse homem tivesse pedido coisa difícil, você não teria feito. O rio está aqui, desce. Aquele homem então foi convencido pelos seus servos. Mais uma vez, irmãos, isso nos mostra que a beleza do Evangelho é não andar sozinho. Ai daquele que estiver sozinho, irmãos. Olha para o seu lado aí. Olha para trás. Olha para frente. Louvado seja Deus, você não está sozinho. Aquele homem então desce, irmãos, no mesmo rio que anos para frente João Batista iria batizar Jesus. No mesmo rio. Aquele homem então sai dali limpo, volta agora com seu coração mudado, com uma perspectiva de vida completamente diferente. Ele volta então, agora então Eliseu vai receber esse homem, porque esse homem não tinha simplesmente o seu corpo limpo, mas aquele homem entendeu quem era Deus, ao passo que ele volta e diz, agora eu sei que não existe outro Deus além do Deus de Israel. Agora Elias então, agora você pode sentar na mesa, meu filho. Agora eu te respeito. Se você entendeu quem é Deus, agora nós temos coisa para conversar. É como se Eliseu estivesse falando assim, ó, antes, você achava que era alguma coisa, mas agora você entendeu que o verdadeiro valor não está nas coisas. Agora nós temos muita coisa para tatear. Recebe esse homem. E o mais interessante aqui, queridos, e aí eu volto mais uma vez no perigo que a gente resume uma vida cristã em prosperidades físicas, é que agora o Naamã não quer fazer mais barganha com Deus. Agora Naamã vai dar uma oferta de gratidão. Receba os presentes, por favor. E eu, curiosamente, irmãos, eu fiz umas matemáticas aí, fiz uns, puxa 2, eleva ao quadrado e diminui. Só de ouro, irmãos, 6.000 ciclos de ouro. Se a gente fizer uma matemática e fizer uma conversão, só de ouro, tirando prata e as outras coisas, 20 milhões de reais. Rapaz, isso ajudaria um bocado de gente aí, né? Inclusive a mim. $20 milhões de reais. Talvez para alguns aqui isso seja dinheiro de pizza.
Mas, irmãos, 20 milhões. A gente fica pensando, 20 milhões. Não sei nem o que é isso, irmão. Só sei que tem acho que nem sei quantos zeros tem. Não sei. Isso mexe com a gente, não mexe? Mas sabe o que é o lindo no texto? Que o texto mostra que isso não mexeu com Eliseu. Porque a Bíblia diz que ele estava na presença de Deus. E ele diz, tão certo como Deus que eu estou na presença dele, eu não quero nada seu. Pega tudo e vá em paz. Ai, irmãos, como eu preciso de aprender com Eliseu. Como eu preciso de aprender com Eliseu. O Eliseu vai me ensinar para nós, irmãos, que quem está na presença do Senhor, ele tem contentamento. E eu tenho absoluta certeza, irmãos, que Eliseu vivia uma vida simples. Mas quem anda com Deus, ele pode dizer como o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos, eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a ter abundância quanto escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, queridos, resumir a fé cristã, a conta bancária, é muito pequeno, irmãos. É diminuir demais o Evangelho de Jesus. Todavia, irmãos, a história vai dizer que Eliseu tinha um servo chamado Geazi. E eu quero que você se atente muito para esse texto. Preste atenção no versículo, vamos voltar aqui. Versículo 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de... disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ou seja, Geazi mostra para nós o perigo de querer se apropriar em nome de Deus para buscar as coisas que Deus não pediu para fazer. E eu volto aqui a 4 meses atrás, o maior perigo do homem é ele ter sucesso naquilo que Deus não pediu a ele para fazer. Por isso, queridos, que eu tomo muito cuidado com esse negócio. Deus me falou. Deus me disse. Ah, queridos. No mínimo, se você quer tomar, fala assim, eu quero fazer. Não fala que Deus mandou fazer, não. Geazi revela que mesmo ele, estando com o homem de Deus, vivenciando todos os milagres, andando ali com homens de Deus, o coração dele se inflamou pelas coisas desse mundo. E em partes da minha caminhada, queridos, sobretudo nos últimos 4 anos, eu me assemelhei a esse jovem Geazi. Eu desejei o ouro dessa terra. Mas louvado seja Deus, que Ele foi aquele que me livrou da lepra, me colocou de volta na boca do peixe, disse, volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. O Senhor nos chama para realinhar o nosso coração. Talvez você se identifique como Naamã, alguém respeitado, alguém querido por todos, mas você tem um porém na sua vida. Você sabe que você tem algum porém. O Senhor quer tirar esse porém da sua vida. E esse porém, ele só vai ser tirado quando você
obedecer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Talvez você se identifique com aquela menina que nem nome foi referido. Aquela menina arrancada do meio dos seus pais. Aquela menina improvável. Aquela menina cheia de traumas e feridas, mas que escolheu não dar voz às suas feridas, mas escolheu estender a mão da graça e da comunhão para aqueles que o feriram. Talvez muitos te feriram, e o Senhor te chama, estenda a mão do perdão e da graça. Através do perdão, através da graça, eu posso fazer uma nova história. Talvez, queridos, você seja como Geazi, ou como Eliseu, que está na presença do Senhor, buscando as coisas de Deus. E às vezes a gente é tentado por querer apropriar de coisas legítimas. Penso eu, queridos, que se Eliseu tivesse recebido aquele presente, qual que é o problema? Qual o problema da gente receber presente? Nenhum. Mas Eliseu sabia, irmãos, se a casa dele tivesse cheia de tesouro, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Eliseu falou assim, a minha preocupação não pode estar no tesouro. Eu quero gastar meu tempo na presença de Deus.